Sim, meus amigos, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta ao universo cinematográfico Marvel, que agora nem mais é tão cinematográfico assim, já que a Marvel vai misturar séries e filmes aí para compor a sua fase 4. E logo de cara, para começar a brincadeira, tivemos a chegada de WandaVision, mostrando acontecimentos, fatos super interessantes da vida da Feiticeira Escarlate e do falecido Visão. E se você já começou a assistir a série, achou ela meio bobinha, meio sem nada a ver, saiba que WandaVision fará conexão direta com Homem-Aranha 3, que pode desaguar lá no próximo filme do Doutor Estranho com a Feiticeira Escarlate, Multiverso da Loucura. E é uma série que até agora, quem pegou ali algumas referências, eu vou comentar sobre elas aqui nesse vídeo, sabe que a Marvel começa a abranger, a expandir seu universo de uma maneira muito consistente nessa série WandaVision. Lembrando que WandaVision será lançada semanalmente no Disney Plus, um episódio por semana, mas agora na estreia já foram liberados logo 2 episódios, que é o que vamos falar aqui hoje. Tá? Eu não vou falar de um episódio separado e depois o outro não, eu vou tentar mesclar os dois aqui, porque eu acho importante e já dá pra gente ter algumas noções, algumas ideias, algumas teorias do que pode vir por aí. Logo de cara a gente vê a escolha estética da Marvel ali em mostrar algo como se fosse, né, emulando uma série dos anos 50, dos anos 60. Então ela é preto e branco, tem os enquadramentos das séries de época, tem aquela claque sonora, que são aquelas risadas, né, quando tem uma piadinha, alguma coisa engraçadinha ali de fundo. O próprio aspecto do vídeo, vocês veem que é um vídeo quadrado, tem aquelas barras pretas ali ao lado, aquele aspecto 4.3, né? Então a Marvel se preocupou em trazer um pouco dessa ambientação, que ficou bacana. Parece que nos próximos episódios isso vai mudando, isso vai evoluindo com o passar de cada década, né? Cada episódio ele vai meio que evoluindo ali nessa questão estética de cada década, mas a princípio é interessante e tem uma explicação, tem um motivo, a gente vai falar daqui a pouco. E antes de entrar nas explicações, né, e nas teorias, enfim, é importante que vocês tenham um conhecimento um pouco específico do universo Marvel. Ah, eu tenho que ler os quadrinhos para ver a série? Não. Mas se você souber de antemão sobre algumas coisas, vai te ajudar demais. Por exemplo, a Marvel já anunciou que a partir dessa fase 4 ela vai introduzir a Sword no seu universo, né? A Sword, ou Espada, como foi traduzida inicialmente nos quadrinhos aqui no Brasil, dando uma explicação muito breve aqui, gente, muito básica, é uma espécie de agência de inteligência, de contra-terrorismo, enfim, de defesa contra invasões e questões alienígenas. Ela faz meio que o papel da SHIELD, só que para proteger a Terra de ameaças extraterrestres. Eles têm uma base orbital ali, um satélite e tal, então enquanto a SHIELD cuidaria das coisas internas aqui da Terra, a SWORD cuidaria de coisas extraterrestres. Guarda essa informação, que é muito importante. Eu acho que ficou claro para todo mundo que aquele universo da série é um simulacro, é uma realidade virtual. O que a gente ainda não sabe, o que não se pode bater o martelo definitivamente, é se é uma realidade criada pela Wanda, pela Feiticeira Escarlate, ou se ela foi introduzida naquela realidade e ali dentro ela tem um certo controle. Ela pode usar os seus poderes, ou ela talvez ache que está usando os seus poderes, né? Mas acho que ficou bem claro que aquilo ali é uma realidade alternativa, né? Ela pode estar realmente em um outro plano, numa outra linha temporal, ou ela pode estar, sei lá, presa dentro de uma cápsula cheia de tubo, cheia de fio, viajando ali, tendo uma viagem psicodélica. Então, eu tô aqui editando o vídeo e aí nessa parte eu lembrei de algo que eu não falei na gravação. Eu acho realmente que é uma realidade controlada, que não chega a ser uma nova linha do tempo, nem uma realidade alternativa, um mundo paralelo, porque no final do episódio 1, se vocês lembrarem, é como se alguém estivesse assistindo o que está acontecendo com a Wanda e com o Visão, como se eles estivessem realmente ali dentro de um laboratório, então um painel com umas luzes. Então eu realmente acho que a Wanda e o Visão estão dentro de uma realidade controlada, né? Uma realidade virtual mesmo. Não chega a ser exatamente uma nova linha do tempo, nem nada disso. Só para lembrar.
E nesse universo, a Wanda e o Visão são um casal normal no sonho americano, né? Vivendo ali o seu American Dream, com a casinha de cerca branca e um jardim na frente, e um bairro suburbano com pessoas super simpáticas e conservadoras e bonitas. Se vocês repararem, todas as pessoas daquele universo, elas vivem em torno da Wanda e do Visão. Reparem nisso. Tudo é em prol deles, né? Eles participam de tudo, parece que não tem assim vida fora do escopo deles. A própria abertura da série repete várias e várias vezes. E é interessante também que são várias aberturas, né? A gente teve uma abertura diferente no episódio 1, a outra no episódio 2, eu imagino que isso vai se repetir nos próximos. E WandaVision, no início eles ficam repetindo o tempo inteiro WandaVision, 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 para você saber que eles são o foco da história. Então tem aquele trabalho onde o Visão tá ali fazendo alguma coisa que nem ele sabe muito bem o que é, mas logo de cara o chefe vai jantar na casa dele e ele é promovido. A Wanda recebe a visita de uma vizinha que é super solícita. Logo depois, no próximo episódio, vocês veem que eles estão completamente inclusos ali naquele bairro, sabe, naquela comunidade. Então as pessoas que estão ali, elas estão para dar suporte à Wanda e ao Visão. E aí fica outra dúvida, será que essas pessoas estão ali por vontade própria ou elas foram tragadas para dentro dessa realidade? Eu acho que algumas foram sim, tá? Eu acho que algumas estão ali meio sem saber porquê, porém eu acho que algumas estão ali de maneira infiltrada para tentar extrair alguma coisa da Wanda. E aí agora explicando porquê, né, que existe uma razão para aquele universo ser daquela maneira. Essas séries dos anos 50, anos 60, né, os sitcoms, eles são modelos de famílias felizes. Então, assim, são famílias que têm alguma disfunção, né, alguma coisa muito peculiar, porém são histórias de famílias felizes, tradicionais, que se amam, que têm filhos. E dar esta realidade alternativa para Wanda, essa coisa dela estar vivendo dentro de um sitcom, onde tudo é perfeito e alegre e engraçado, isso ajuda a diminuir talvez as defesas dela, para tentar extrair alguma coisa dela, para tentar controlá-la de alguma maneira. E por que eu acho que tem alguém por trás disso? Na cena que a Wanda está conversando com aquela mulher loira, né, que é meio que a chefona ali daquela comunidade, ela ouve no rádio alguém tentando se comunicar com ela. Alguém tentando falar com ela. Wanda, quem está fazendo isso? O que está acontecendo? Por que estão fazendo isso? Então vocês veem que alguém está tentando conectar a Wanda e sabe que existe uma interferência de um terceiro ali. Então eu imagino realmente que aquela realidade não seja totalmente criada pela Wanda. Eu acho que ela está realmente num ambiente controlado ali e aquelas pessoas estão tentando manipulá-la de alguma maneira e alguém está tentando chegar nela. Ou para salvá-la, ou para acordá-la, né? É a impressão que dá. E aí a gente chega naquela cena do apicultor, né? Daqueles caras que cuidam de abelhas, saindo do bueiro no segundo episódio. E é uma das cenas mais importantes nesse primeiro momento. Vocês têm que ver com muita atenção. Eu voltei, eu olhei, depois algumas imagens ali para ver os pequenos detalhes. Porque, reparem bem, quando o apicultor sai daquele bueiro, nas costas dele tem o símbolo da SWORD, dessa agência que eu falei com vocês no início do vídeo. Só que no universo Marvel dos cinemas, a Disney, né, e o Marvel Studios, enfim, eles mudaram o significado de SWORD. Fazendo uma tradução tosca aqui, nos quadrinhos, SWORD seria Departamento de Observação e Resposta de Mundo Senciente. Mas se a gente prestar atenção naquela tampa, SWORD significa Divisão de Resposta de Observação de Arma Senciente. E aí a gente pensa, arma, né? O que significa arma? Será que é realmente algo, um objeto ou seres e criaturas tão letais e poderosas que poderiam ser utilizadas como armas, que poderiam ser consideradas como armas em potenciais? Né, com toda essa ameaça do Thanos e tudo que aconteceu na Terra, é compreensível que as nações vão ficar ainda muito mais preocupadas, né? Até porque agora, teoricamente, não existem mais os Vingadores. Então,
Será que esta nova agência ela não está tentando lidar, controlar, conhecer mais desses meta-humanos que estão na Terra? E reparem como essa cena ela é muito estranha, né? É um apicultor saindo daquele bueiro e tal, um apicultor com aquela roupa toda fechada, não se consegue ver o rosto dele. E a forma como ele sai daquele bueiro é muito estranha. Se a SWORD, como nos quadrinhos, for uma base, se ela estiver numa base orbital e um satélite, a Wanda pode estar na órbita da Terra, né? Estaria fora do nosso planeta. E percebam que talvez aquele bueiro não seja um bueiro. Pode ser uma comporta de uma nave, né? Ou a comporta lá da estação espacial. E o apicultor talvez não seja um apicultor. Pode ser uma roupa espacial, tipo uma roupa de astronauta. Só que isso, né, a Wanda ver esse tipo de coisa seria uma quebra dentro dessa realidade dela. Então a visão dela é moldada para que ela perceba aquilo de uma outra maneira. Vocês conseguem entender? Então a minha teoria é: a Wanda está presa dentro da base da SWORD, sendo controlada, sendo interrogada pela equipe da SWORD. Talvez ela tenha sido capturada, talvez ela tenha ido lá de escolha própria para tentar entender mais sobre esses poderes dela. Mas eu acho que alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errada nesse processo, ou alguém está realmente tentando se aproveitar dela, ou ela perdeu o controle e ela acabou criando essa realidade ali, né? Ou ela está trazendo as pessoas da equipe para dentro dessa realidade. E quando ela começa a ser confrontada por essa equipe, né, ou por essas pessoas, ela começa a reagir de maneira um pouco violenta. 2 exemplos. Na cena lá do jantar, quando o chefe do Visão começa a interrogar ela, né, e ele fala de maneira muito incisiva: de onde vocês vieram, quanto tempo vocês estão juntos, vocês são casados, cadê os filhos e tal. Ele fica, sabe, incisivamente em cima dela, ele engasga. E vocês percebem na hora que a visão, que o semblante dela muda. E aí quando o cara cai no chão, começa a morrer, a esposa dele fica: não, para com isso. Para com isso. A princípio a gente acha que ela tá falando com o cara, né? Como se ele estivesse fingindo. Mas quando a câmera joga nela, ela tá falando com a Wanda. Tipo, para com isso. Para com isso. Como se a Wanda realmente estivesse matando um dos membros daquela equipe. E aí ela dá um estalo, ela acorda e pede pro Visão ajudar o cara. A outra cena é essa do rádio, onde aquela loira, que se isso realmente for uma equipe, eu acho que ela deve ser tipo a chefe. Né, a forma hierárquica como as outras pessoas se referem a ela, como ela está sempre observando, sabe, como ela está sempre controlando a situação. Eu acho que essa loira deve ser realmente a chefe da equipe ali. E quando tem aquela situação com o rádio, estoura o copo na mão dessa mulher, machuca ela, fere ela, e na cena seguinte, na exposição de mágica, naquele concurso lá, naquele evento que eles estão fazendo, a mulher já não tá mais com a mão ferida. Então realmente aquilo ali foi uma coisa que a Wanda fez naquele momento para impedir aquela pressão em cima dela. E talvez a própria Wanda esteja tentando se libertar, talvez até inconscientemente, daquela realidade. E algo que eu acho que, não vou dizer que prova, né, mas que me diz um pouco sobre isso, são os comerciais. Percebam que no meio de cada episódio tem um comercial, como se fosse nas séries antigas, né? E os comerciais são assim, referências diretas. A gente tem a torradeira das indústrias Stark, a gente tem o relógio Strucker, fazendo referência ao Strucker da Hydra. A princípio podem parecer só easter eggs, mas notem que são coisas ligadas à origem da Feiticeira Escarlate, a síntese da Wanda. Ela e o Mercúrio, né, o irmão dela, na infância, quando eram jovens, eles acabaram perdendo a casa deles, ficaram órfãos, porque uma arma das indústrias Stark, usada lá em Sokovia, caiu na casa deles. Né? E ela fala lá em Vingadores 2 que isso ficou marcado lá na mente dela, o míssil escrito em indústrias Stark, aquilo ficou marcado nela. Em segundo, quem deu os poderes para ela? Né? Foi a Hydra, através dos experimentos dos humanos aperfeiçoados, né? Na época, projeto liderado pelo Strucker.
Então, talvez esses comerciais, eles entram no meio de cada episódio, por quê? Porque eles entram no meio para quebrar a história, como gatilhos mentais ali tentando trazer a Wanda de volta para aquela realidade, como se fossem dispositivos de segurança ali da mente dela, tentando alertar ela, fazendo ela acordar. E aí, antes da gente fechar, eu queria falar de 2 personagens aqui. O primeiro é a Monica Rambeau, que realmente parece que está perdida ali. A gente não sabe o que ela está fazendo ali dentro. Ela chega a falar isso durante aquele evento lá de mágica. Ela fala, como é que vocês fizeram isso, né? Eu não lembro como é que eu cheguei aqui. Dá a entender que ela está falando do truque lá do armário. Mas a gente nota que ela está realmente confusa. Ela não sabe o que está fazendo ali. Durante a reunião ela fala com a Wanda, né? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E ela fala meio rindo, mas é um riso assim vazio. Ela está confusa realmente. Então a gente não sabe se a Mônica acabou sendo tragada para dentro dessa realidade junto com a equipe, se ela trabalha na SWORD, se ela foi para salvar a Wanda, né? A gente sabe que a Monica Rambeau é um personagem que tem ligação direta com o núcleo da Capitã Marvel, trata desse cenário cósmico no universo Marvel, e a SWORD trabalha com ameaças extraterrestres, então pode estar acontecendo qualquer coisa fora daquela realidade naquele momento. E para fechar, o Visão. Antes de tudo, eu quero dizer que eu fiquei feliz em ver o Paul Bettany ali um pouco mais solto, interpretando, e eu dei muita risada no primeiro episódio, com as piadinhas, com os trocadilhos dele, né, pelo fato dele ser uma máquina, dele ser um sintozoide, e aí ele não come, ele não dorme, né, então ele fica fazendo um monte de piadinha ali. Tem uma hora que o chefe dele, né, fala, você tá com um parafuso solto? Ele, não, estão todos aqui muito bem pretos na minha cabeça, sabe? Então umas piadinhas engraçadas, eu achei que isso dá um tom irônico, né, aquele humor Marvel ali que funciona muito bem. Mas o Visão, ficou aquela dúvida se reconstruíram o Visão, se ele é só fruto da mente da Wanda, se ela vai acabar trazendo ele de volta de uma realidade alternativa. O que eu acho é que o Visão, ele é apenas um espectro, ele é apenas um reflexo, uma sombra psíquica da Wanda naquela realidade. Ele tá ali realmente só para ser uma âncora para ela. Porque eu digo isso pelo fato do Visão ainda tá com a pedra. O Visão, ele ainda tá com uma joia do infinito na testa. E por mais que a Wanda seja super poderosa, ela não teria como criar, como construir, como, pelo menos eu imagino que não, né, como arrancar a joia da realidade, como arrancar a joia de uma outra realidade e colocar de volta lá na testa dele. Então, assim, mesmo que quando acabe toda essa viagem maluca, né, e talvez o Visão volte a existir, eu duvido muito que seja com a pedra. Então, o fato dele estar com a joia ali ainda é só uma memória. É só como ela se recorda dele. Então, eu acho que dificilmente o Visão passe a existir, a não ser que realmente estejam reconstruindo ele de alguma maneira, porque o corpo dele ainda existe, né? Quando o Thanos arranca a pedra, aquilo deve ter criado um dano nele grande. Talvez ele volte fazendo referência ao Visão Branco, né, aquela fase lá do Visão Branco nos quadrinhos. Ele pode voltar sem memória, pode voltar como alguém frio. A gente não sabe, né, o que isso pode acontecer. Mas aquele Visão que a gente está vendo ali, eu acho que dificilmente ele venha a ser real em algum momento. E a série termina com a Wanda grávida. E quem acompanha os quadrinhos sabe que quando isso acontece não é bom, né? Essa coisa dos filhos, da Wanda, isso vai mexendo cada vez mais com a mente dela. E a gente não sabe se isso é só um acontecimento, se isso é só um fato orgânico dentro daquela realidade, ou se isso também pode estar sendo manipulado pela SWORD. Levando em consideração que, na minha teoria, é a SWORD que está por trás disso tudo. Será que eles querem usar esse filho da Wanda, ou os filhos, para alguma coisa? Né? A gente ainda não sabe. Então, isso ainda está um pouco no ar. A série termina mudando aquela questão estética, começa a ficar um pouco mais
colorida, apesar das cores ainda serem um pouco sépias, fazendo referência talvez já a uma mudança, um avanço de década. Agora talvez a gente comece a ver uma estética mais de séries dos anos 70, depois dos anos 80. A cor vermelha está sempre em evidência porque é a cor da Wanda, né? É a Feiticeira Escarlate, afinal de contas. Então todas as coisas importantes, aquele helicóptero quando cai, né, lá no jardim deles, tudo tá preto e branco, mas o helicóptero ele tá vermelho, e inclusive com o símbolo da SWORD, né, o sangue na mão lá da mulher quando ela quebra o copo, a roupa da Wanda. Então o vermelho é sempre em momentos de quebra, é sempre quando alguma coisa está acontecendo. Então talvez seja legal a gente ficar ligado nisso. É isso, gente. Essas são as minhas teorias. São as referências que eu peguei durante o episódio. Tô empolgado. A princípio achei que a série fosse ser bobinha, não fosse tratar de muitas coisas, mas tem um mistério interessante. Tem essa pegada um pouco do que a gente viu em Lost, do que a gente viu em séries como Under the Dome, né? Séries assim que te apresentam algo que não é bem aquilo, e você vai pegando pequenos easter eggs e começa a perceber que tem uma grande conspiração, tem uma coisa muito maluca por trás. Eu acho que não vai ser algo também muito complicado. Eu vi algumas pessoas falando sobre o Mephisto, né? Porque o Mephisto ele tem uma participação especial, tem uma ligação muito forte com a Wanda nos quadrinhos por causa de alguns eventos, mas eu acho que não. Eu acho que não tem muito a ver, assim. E se tiver o Mephisto, eu acho que não vai ser o diabo, o demônio, da forma como a gente vê. Apesar da Wanda ter uma ligação futura com o Doutor Estranho, os demônios, a gente viu que essa coisa espiritual nesse universo Marvel dos cinemas, ela é muito mais metafísica, né? Só ver o filme do Doutor Estranho, com realidades alternativas e criaturas astrais, do que realmente o diabo personificado ali, como se fosse o Mephisto. Então eu acho que a coisa não vai descambar muito por aí, mas ainda está cedo para falar, tá? As apostas que eu faço por enquanto são essas que eu falei aqui. Bom, deixe seu like ou seu dislike aí, o que você preferir, e deixe nos comentários o que vocês acharam. Vocês concordam comigo? Acham que eu viajei? Acham que eu tô maluco? Igual a Wanda aqui nas teorias? Deixe nos comentários aí, eu quero saber muito a opinião de vocês. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!